Olá, começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Um programa que tenta levar para você em casa um pouco mais a respeito dos conceitos que envolvem a liderança, trazendo para cá líderes que têm um propósito à frente das suas carreiras, à frente dos seus negócios, líderes que não estão de passagem pelo mundo, que trabalham sempre visando algo maior, trazendo bem para a sociedade e para as organizações onde atuam. Eu sempre abro o programa com uma citação, e a citação de hoje diz o seguinte: grandes líderes têm 3 coisas: luz interior, visão interior e força interior, segundo Amit Ray. Para mim, essa frase, ela diz muito a respeito do convidado que está aqui hoje. É um amigo, Jorge Tadeu. Um prazer receber você hoje no programa. Obrigado, Rogério, pelo convite. É um privilégio estar aqui hoje. O privilégio é nosso. E eu usei essa citação aqui porque eu acredito que a vida de um líder, de um empreendedor, ela passa necessariamente por essas questões de visão interior, força interior e luz interior. Muitas vezes para a gente superar momentos, mudar de carreira, como eu sempre falo aqui, sou um fã das pessoas que mudam de carreira. Eu fiz isso, comecei minha carreira como dentista, passei por outras áreas, tive que me reinventar, tive que vencer desafios, vencer preconceitos. Então a vida de um líder não é fácil. E o Jorge, que está aqui hoje, tem uma história muito bonita para falar para nós. E eu queria apresentar um pouco da carreira do Jorge, um pouco da formação do Jorge. O Jorge é médico, formado aqui em Santos, pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, Centro Universitário Lusíada, tem pós-graduação em residência médica e especialização em terapia intensiva pelo Hospital Ana Costa. Também ele tem um certificado de empreendedorismo pela Babson College em Wellesley, Massachusetts, nos Estados Unidos. É um gestor, além de um médico, um grande gestor, e tem muito para contribuir no nosso bate-papo aqui a respeito de liderança, mas acima de tudo sobre propósito. Eu fiz uma breve apresentação, né? Você é um médico, na minha opinião, diferenciado. Eu tenho um respeito muito grande pela área da saúde, atuei muitos anos na área da saúde, mas eu admiro muito os médicos que decidem empreender e sair da sua zona de conforto de simplesmente ter atuação médica. É um grande desafio empreender, é um grande desafio liderar negócios. E os médicos que eu conheço têm um nível de inteligência quando tomam essa decisão, costumam ser líderes muito bons e comandar negócios de muito sucesso. Queria que você contasse um pouco para nós como foi essa transição da área médica para o empreendedorismo, para o negócio, para a empresa. Rogério, na verdade, tudo começa pelo acaso, né? Na verdade, aleatoriamente eu estava já atuando na medicina há alguns anos, tanto na clínica médica geral como na terapia intensiva, quando surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa de atenção domiciliar. Eu gostei. Logo depois, essa empresa mudou um pouquinho as prioridades do que eles pensavam para a região aqui da Baixada Santista, e a minha meta, já desde aquela época, era ficar sedimentado aqui em Santos. E daí, uma operadora de saúde da época, que era o Ana Costa, quando o Ana Costa Saúde ainda era uma operadora local, eles abriram a possibilidade de se criar uma empresa e ter alguns pacientes para atender, isso na época de 2006. E daí surgiu a ideia do empreendedorismo, aquele empreendedorismo com uma visão mais coletiva, altruísta, né, de montamos um grupo, criamos ideais e metas e daí surge esse primeiro empreendimento que foi a Home Life. E ao longo dos anos eu vi que demandava uma profissionalização. Foi daí que eu até parei um pouquinho a minha carreira médica, na verdade parei bastante a minha carreira médica naquela época, para focar na formação de gestão, não só de empreendedorismo, como eu tive a oportunidade de estudar, mas de gestão mesmo, que eu fiquei quase 2 anos no INSPER, né, estudando gestão executiva. E foram momentos muito legais para ganho pessoal e profissional, né? Sim. Jorge, eu conheço o teu trabalho. O mundo da saúde, para quem em casa não tem noção, é um universo muito complexo de gestão. O segmento saúde
desde que surgiu a lei que normalizou os planos de saúde em 1998, passa por transformações sucessivas e desafios sucessivos. O momento atual que nós vivemos, por exemplo, é um momento bastante desafiador para as operadoras de plano de saúde no pós-pandemia, que tiveram aí uma explosão de custos e ainda não se achou uma equação para equilibrar essa conta, tanto para o lado dos hospitais quanto das operadoras, e a saúde pública ela não consegue avançar também. Então, eu entendo que a gente passa por um momento de bastante questionamento do modelo, né, Jorge? Sim, e na minha opinião, por ter esse questionamento, a gente enxerga oportunidades. Vou dar um exemplo, né? Existe uma dificuldade de conta do hospital, da operadora de saúde como gerenciadora daquele risco, né? E aí eu acho que o profissional de saúde, ele pode ter uma oportunidade enorme de fazer parte da solução. E muitas vezes a gente esquece disso, né? E por quê? Porque a saúde é um modelo muito híbrido, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é negócio com negócio, né? Que é o famoso B2B, ela também vê o consumidor final, ela vê o governo. Então, é um mercado extremamente heterogêneo e híbrido, né? E eu acho que hoje, vendo pelo lado do empreendedorismo, o profissional de saúde que consegue enxergar esse equilíbrio com uma racionalidade, uma serenidade de utilizar os recursos modernos, mas utilizá-lo de forma inteligente e, com isso, participar do equilíbrio do custeio e de todo esse maquinário, ele consegue se posicionar de uma forma a fazer a diferença para o paciente, para a família do paciente e também com sustentabilidade para a fonte pagadora, que muitas vezes é a operadora de saúde. Então, esse equilíbrio eu acho que é a grande oportunidade do momento. O profissional de saúde, seja médico, fisioterapeuta, psicólogo, seja o que for, ele sair da condição de consumidor da operadora de saúde e ele entender que ele é um shareholder, né? Ele é um participante daquele resultado. Do contrário, o comportamento é viral. Né? Ele vai morrer junto com o modelo. E se a gente não quer morrer junto com o modelo, a gente tem que entender que a gente tem que racionalizar a solução. E isso o paciente não vai conseguir. O familiar do paciente não vai conseguir. Quem pode conseguir isso é quem tem a formação técnica. Então, se você junta técnica com gestão, você passa a ser um empreendedor individual dentro de um negócio que vai perenizar. Concordo. Existem vários exemplos a serem adotados. Existem empresas que fazem um trabalho sério de gestão, né, que consomem o recurso das operadoras, que são fornecedores, à frente, geralmente comandadas por médicos, que entenderam que é necessário esse equilíbrio das contas, mas eu acredito que mais do que a posição do médico ou do líder dessas empresas prestadoras de serviço, eu acredito que a gente está perdendo uma grande oportunidade do ponto de vista nacional de ter um grande pacto, sabe, que não será comandado por ninguém a não ser o governo. Se não fosse o governo, eu acho, na minha opinião. Lembrando que a lei que hoje vigora sobre planos de saúde, tudo que foi feito de moderno foi feito em 1998. De lá para cá, pouca coisa evoluiu, em termos de políticas públicas e gestão privada também. Então, eu acredito que seria um momento oportuno no pós-pandemia para sentar todos à mesa e haver uma grande discussão do modelo, que, da maneira como você bem falou, é quase que um modelo viral, né, onde se consome, todo mundo quer consumir o recurso, a fonte pagadora ou é governo ou é operadora de plano de saúde, e está se acabando o recurso financeiro para gerir tanto avanço tecnológico, tanta tecnologia, não é? Exatamente. Utilizando até algo que a gente recentemente, eu e você tivemos a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial, eu acho que esse conceito que alguns pesquisadores, alguns grandes estudiosos desse assunto têm, do momento em que a inteligência artificial, a maximização dela é o melhor do homem com o melhor da máquina. Sim. Né? O Brasil é hoje um dos países com o maior índice de exames normais do mundo. Exames com resultado normal. A pergunta que fica é, nós temos maior índice de exames normais porque a nossa população é extremamente saudável ou porque a gente faz exame demais? Né? Então,
Aí vem a inteligência artificial. E talvez o modelo seja esse, entender que para eu explorar o melhor da capacidade técnica do médico, talvez eu tenha que utilizar da inteligência artificial para criar diretrizes muito claras do que fazer. Isso otimiza o trabalho, maximiza o custo e maximiza o resultado. Ou a gente sai dessa zona de conforto onde é só pedir e seja lá o que for, porque fica uma coisa até meio que abstrata, né? Como se fosse uma fonte pagadora sem fim, né? Sem fim, que ela se autopatrocina, e a gente entender isso e dar esse passo que, no final das contas, para o profissional de saúde vai ser excelente, porque ele vai passar a se diferenciar pelo sucesso e não pela normalidade. Sim. Então, a gente tem muita oportunidade. O problema é que a gente vive um momento pós-pandemia, que é um momento meio que de ressaca, né? A gente ficou lá todo mundo recluso, tudo, e você fala, agora eu não quero pensar nisso. Daqui a pouco eu volto a pensar. A última vez que a gente deixou de fazer isso foi em 1918, né? Naquela época de 18 a 24, a gente ficou quase 100 anos sem pensar nisso, e quando a gente teve outra pandemia, a gente fez a mesma coisa. A mesma coisa. A gente fez isolamento, lavagem de mãos e máscara. Foi a mesma coisa que a gente fez na gripe espanhola. Então, em 18 anos a gente evoluiu muito pouco, em 100 também não evoluímos quase nada, né? Pouca coisa. A gente vai para um break comercial e no próximo bloco eu vou quebrar um pouco o protocolo hoje e quero falar de uma organização que o Jorge está à frente e que faz um trabalho muito importante e significativo aqui na região, que é o Rotary Santos. Na volta a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Te espero. Sou bilíngue, eu sou no esporte, estou. Meu colégio é show. Transformar o futuro eu vou. Santa Cecília eu sou. Por isso que eu sou do Santa. Orgulho de ser do Santa. Por isso estudo aqui no Santa. Colégio Santa Cecília. Colégio Santa Cecília, da recreação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Voltamos com o programa Liderança e Propósito, hoje recebendo meu amigo Jorge Tadeu Rogas, empresário, médico e presidente do Rotary Santos, organização, a segunda mais antiga unidade do Rotary no Brasil, 97 anos de existência, uma entidade que faz um trabalho belíssimo pela humanidade, responsável pela erradicação da poliomielite no mundo, é um trabalho do Rotary. Aqui em Santos, à frente da Casa da Esperança, que faz um trabalho muito importante também no apoio a portadores de deficiência de todo tipo, fazendo esse apoio à saúde que a gente vinha falando. Mas à frente de uma organização tão importante como é o Rotary, eu sei que por trás desse trabalho que o Jorge faz existe um propósito maior de deixar um legado, um propósito maior de entregar algo de volta para a sociedade que ele recebeu. E eu quero emendar exatamente fazendo a pergunta para mim, que é a pergunta mais importante do programa. Hoje, o que te faz acordar cedo, levantar motivado para desempenhar suas funções? Qual que é teu propósito hoje? Eu acho que usando o pensamento que você trouxe no começo, né, o convite a essa reflexão sobre luz, força, visão interior, eu acho que essa luz, essa força, essa visão, ela não se mantém se não houver um motivo. Sim. E eu acho que hoje o meu motivo é fazer a diferença, mesmo que seja a diferença para um paciente, ou para uma família, ou para um hospital, ou para o que for, fazer a diferença. E para fazer a diferença, a gente tem que se propor. A gente tem que ter coragem de pegar essa luz, essa força ou essa visão e expressá-la. Sim. E hoje eu acordo pensando nisso, eu acordo pensando em fazer um dia, mais um dia,
Essa questão do... Não importa o que eu fiz, Sim. porque se eu não fizer novamente, até lembro muito de um pensamento que o Michael Jordan utilizava, que ele pensava o seguinte, eu tenho que jogar bem hoje, porque a criança que vai lá ver o jogo, talvez ela nunca tenha me visto jogar. Sim. E ela não vai me ver de novo. Então é isso, hoje eu acordo para que as pessoas que eu for atender, os pacientes para quem eu for entregar o pouco que eu sei da medicina, guardem algo positivo e eu consiga fazer a diferença na vida deles, todo dia. Não adianta eu fazer isso segunda e esquecer de fazer isso na terça. Porque não é a mesma pessoa que vai ser atendida. É um grande desafio. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo você responde um dos maiores dramas da humanidade, que é viver o presente, né? Viver o presente. Não ficar pensando no futuro, que gera ansiedade, ou ficar olhando para trás, vivendo o passado, que traz depressão. É viver o hoje e fazer o melhor que a gente pode hoje. Eu acho um belo exemplo de propósito. Aproveitando, falando do propósito, me conta um pouco como tem sido esse desafio à frente do Rotary, uma instituição praticamente centenária, né? Na cidade de Santos é a segunda unidade do Rotary no Brasil, né? A primeira foi São Paulo, se não me engano. A primeira foi Rio de Janeiro, depois São Paulo, depois Santos. Depois Santos, terceira unidade, né? Uma das mais antigas do Brasil, uma instituição tão longeva, né? Que faz um belo trabalho. O quanto disso contribui para essa sua busca por propósito hoje em dia, Jorge? Eu acho que foi uma tremenda oportunidade pessoal, porque quando a gente trabalha no empreendedorismo, seja numa empresa de menor porte ou no seu trabalho individual, eu brinco que é como dirigir uma motocicleta. Você quer empinar, você empina, você quer frear porque está quase na esquina. Quando você enxerga o desafio do Rotary, o Rotary Santos, com o seu legado de 97 anos, legado que tem que ser respeitado, tem que ser preservado, né? E com o tamanho da instituição que é o Rotary no mundo, eu comento que é como você manobrar um transatlântico. Sim. E no transatlântico não cabem manobras emergenciais ou súbitas, não cabe pânico. Sim. Se você resolver virar 90 graus um navio de uma hora para outra, ele vira, né? Sim, ele tomba. Sim. Então, se eu quero frear lá em Ilhabela, eu tenho que começar a pensar nisso em Juqueí, né? Então, ter essa visão traz muita resiliência no sentido literal, e não no sentido pop da palavra, mas no sentido de você enxergar as coisas com a devida serenidade, tranquilidade e os seus movimentos passam a ter uma cadência maior. Eu acho que esse presente que o Rotary me deu vai ser útil para a vida toda, porque eu tenho o dever de agir dessa maneira e tendo o dever eu tenho o aprendizado, essa troca. Isso, sem dúvida, pessoalmente é o maior legado que eu posso ganhar de presente do Rotary. Não, eu sou fã, já falei para você isso algumas vezes, sou fã do seu trabalho à frente do Rotary. Desde que eu me mudei para cá, né, depois de um ano, eu recebi esse convite para participo, deveria participar mais, né, até estou entrando para uma comissão aí que o Ricardo Orliana, nosso amigo, nosso companheiro, está criando, uma comissão de gestão de projetos, algo assim, e quero contribuir muito mais do que eu venho contribuindo, mas é nítido e evidente a tua vontade de fazer diferente, de deixar um legado na sua passagem pelo Rotary. E aproveitando, falando sobre passagem, que a gente está sempre em posições que são temporárias, né? Muitas delas não são para sempre, como é que é feita essa transição? Porque uma coisa que eu falo muito aqui é a importância da gente deixar um trabalho para o sucessor, deixar o caminho pronto para o sucessor, ou formar sucessores. Como tem sido isso? Eu sei que na empresa você sabe muito bem como funciona, mas à frente do Rotary é um trabalho meio que já definido, né? Os presidentes têm uma definição prévia, não é isso? Eu estava conversando recentemente com o Maurício Machado, que é o próximo presidente, né, sobre isso. É muito importante uma certa, vamos dizer assim, eu não vou falar em humildade, mas a capacidade de ter essa continuidade, entender que não adianta eu ser disruptivo com um projeto de 97 anos. Eu tenho que trazer o legado, trazer um pouco do uso e costume, inovar
sempre respeitando. Então, eu e o Maurício, a gente já interage há bastante tempo ao longo do ano. Existe um costume dentro do Rotary Santos de que o próximo presidente, ele é o vice-presidente da atual gestão, então ele acaba participando do dia a dia. E sim, é importante o alinhamento, não só de intenções, mas de atitude, para que essa continuidade seja eficiente. Do contrário, você vai rompendo e aí todo rompimento gera perda, né? Concordo. Isso nas organizações também é muito saudável. Você não perder os valores e a cultura que aquela organização tem, que é mais importante que as pessoas que estão passando por ela, né? As pessoas passam, mas a cultura da organização fica. Isso, evidentemente, à frente do Rotary, por tanto tempo de existência, está se mantendo e os presidentes vêm respeitando isso. É muito bacana o respeito a essa questão da cultura. Uma coisa que eu pergunto também muito para os meus convidados que aqui comparecem, o mundo é um mundo que cobra muito da gente, né? Cobra resultado, cobra entrega, cobra sucesso financeiro. A gente é muito pressionado e muitas vezes a gente acaba deixando de lado o nosso lado pessoal, o nosso lado humano, nossa evolução espiritual, a convivência com a nossa família. Como executivo, como foi isso para você? Como foi essa divisão entre o lado empresarial e o lado familiar? Você conseguiu conciliar isso? Consegue hoje fazer isso? Eu acho que hoje eu consigo muito mais do que eu conseguia antes, porque a gente nós somos aí treinados para sermos platônicos, né? A gente sempre busca algo maior. Você trocou o carro, esse carro já não é mais motivo da sua felicidade, você tem que buscar um carro maior. E quando você percebe, você é refém dessa necessidade de uma felicidade que nunca chega, né? E aí eu acho que veio o grande aprendizado para mim. A felicidade, ela está muito mais na família, ela está muito mais no intangível e no imaterial. Perfeito. Né? E aí o carro, ele te leva no mesmo lugar, o relógio ou o que for, e você percebe que você precisa muito menos do material e muito mais desse bem que são teus filhos, a tua história, esse lado. Isso eu acho que foi um grande aprendizado e que talvez, se não houvessem as perdas, se não houvessem as derrotas, você nunca enxergaria isso. Concordo. Você estaria o tempo todo buscando um degrau a mais, aí quando você vê uma escada solitária, sim, é uma escada que não te traz memórias. E então hoje eu diria que eu me sinto muito mais próximo do meu eu real, né? Até parafraseando uma pensadora que eu adoro, que é a Brené Brown. Hoje eu me preocupo muito mais em ser quem eu sou do que quem eu deveria ser. Porque quem eu deveria ser provavelmente não tem nada a ver com quem eu sou. Não, isso é perfeito. Eu sou fã da Brené Brown também, por conta do tema que ela aborda, da vulnerabilidade. É algo que eu sempre acabei exercendo sem saber que exercia, de uma maneira até natural. Hoje é um ativo dentro das organizações. Se fala muito da vulnerabilidade, mas eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque realmente o sucesso, na outra entrevista que eu gravei, eu citei a Michelle Obama, era uma convidada mulher que estava aqui, muito potente também nas entregas, e a Michelle Obama fala exatamente isso, que o sucesso não está ligado à riqueza que você produz, e sim à diferença que você faz na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que hoje, você atuando como médico intensivista, com toda a capacidade técnica de bom médico que nós sabemos que você mexendo e cuidando das pessoas, está te trazendo um resultado muito maior do que o grande empresário de grande sucesso que eu sei que você sempre foi, né? E é gostoso de ouvir isso. Isso leva a gente para a questão do propósito, né? Eu acho que eu tenho muito cuidado de trazer meus convidados aqui, escolher meus convidados, porque, sem querer ser arrogante, para sentar nessa cadeira não dá para ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém que tenha de fato uma história para contar, alguém que, assim como eu, já passou por momentos de derrota e que se reergueu, e que foi na derrota que a gente achou as respostas que a gente tanto buscava, não é? Sim. A gente vê muita gente falando de sucesso, me desculpem a palavra, mas a palavra é essa mesmo, vomitando fórmulas de sucesso pelas redes sociais, as 5 maneiras de ficar rico, as 7 maneiras daquilo, as 4,
mas ninguém fala como se levantar de uma grande queda. Ninguém ensina como você deve levantar, né? E os esportistas nos ensinam muito, né? Que o mais importante é saber cair e nunca desistir de levantar. Eu encerro minha entrevista de hoje com meu amigo Jorge Tadeu, finalizando com uma última pergunta que eu faço para todos. Liderar para você é? Inspirar. Inspirar. Perfeito. Inspirar, ter coragem, ensinar, inspirar. Eu falo, me perguntaram esses dias num programa que eu fui, num podcast, se eu tivesse que resumir liderança, o que para mim seria, eu respondi a mesma coisa que o meu amigo aqui. Inspirar. Assim a gente encerra o programa de hoje. Uma honra te receber, Jorge. A casa está sempre aberta para você. Você que está nos assistindo, espero que você esteja se inspirando com os convidados que eu tenho trazido para cá. Você que quer ser um líder, um empreendedor ou um líder aonde você quer que esteja atuando numa empresa, numa comunidade, onde quer que seja. Espero que os nossos convidados tenham te inspirado nessa tarefa de trazer um pouco mais sobre liderança e propósito. Te espero quarta-feira, às 20 horas, na Santa Cecília TV e aos sábados, às 18h30. Também nas nossas redes sociais, no Santa Portal, você encontra todos os nossos programas que estão gravados lá. Eu te espero então no nosso próximo programa. Até lá!